Questão número 19, do capítulo 3. Com que velocidade linear você está se movendo devido à rotação da Terra em torno do eixo e devido à translação da Terra em torno do Sol? Aproxime a órbita da Terra por um círculo. Em cada um dos dois casos, calcule a sua aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado e exprima-o como um percentual da aceleração da gravidade. Então, a primeira parte da questão, ele pede para você fazer o cálculo da velocidade linear, da sua velocidade linear, em relação ao movimento de rotação da Terra, certo? Então, nós estamos aqui nós podemos observar um desenho, um esboço aí da Terra. Aqui o eixo de rotação da Terra, certo? Eu vou desenhar agora, passando pelo centro da Terra aqui, ó. E vou desenhar ele reto aqui, certo? Na vertical o eixo, certo? Sem inclinação. Então a Terra está girando, ok? Então, de acordo com esse movimento que a Terra faz, certo? Se o indivíduo está, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, certo? Vou supor que ele está aqui no Rio de Janeiro, nessa posição. Qual seria a velocidade que ele vai ter em relação ao observador externo à Terra? Ok? Então, primeira coisa que a gente tem que observar, essa primeira linha vermelha aqui, esse círculo vermelho, representa a linha do Equador. Do centro dessa linha vermelha aqui, que a gente considera o centro da Terra, ok? Esse ponto aqui, a partir desse ponto até qualquer ponto na superfície da Terra, nós temos o raio da Terra. Então, por exemplo, daqui até aqui, nós temos um raio R, que eu vou chamar que é o raio da Terra. Aí, para a gente lembrar, o raio R é igual a 6.000, aproximadamente, né? 371 quilômetros. Certo? Então, aqui nós temos o raio da Terra. Então, por exemplo, se eu sair do centro da Terra e chegar ao Rio de Janeiro, eu também vou ter esse raio R. Ok? Do centro da Terra até qualquer ponto na superfície, nós temos o raio R. Tudo bem? Então, se a gente lembrar daquela definição de latitude e longitude, por exemplo, latitude é o ângulo, certo? Que você tem a partir da linha do Equador, tudo bem? Então, a latitude do Rio de Janeiro, pela questão número 5 que ele dá aí, a latitude, certo? A latitude do Rio de Janeiro, pela questão número 5, é 22 graus 53 minutos sul. Então, o que quer dizer isso? Se você, a partir da linha do Equador, descer esse ângulo aqui de 22 graus e 53 minutos para o sul, significa que você chega à mesma latitude do Rio de Janeiro. Então, sabendo dessa latitude aqui, esse ângulo aqui percorrido representa a latitude, tudo bem? Então, vou chamar esse ângulo aqui de θ, por exemplo. Okay? Então, θ representa essa latitude aqui, tudo bem? Que é o ângulo, você saindo da posição da linha do Equador, descendo ao sul 22 graus e 53 minutos, você chega nessa linha aqui de baixo, certo? Então, esse ângulo aqui é o ângulo θ. Só que para eu calcular, eu quero calcular, na verdade, aí, a velocidade que o indivíduo aqui nessa latitude do Rio de Janeiro possui, tudo bem? Então, para eu calcular essa velocidade aí, eu vou precisar da distância do Rio de Janeiro até esse eixo aqui, certo? O eixo de rotação da Terra, por exemplo,
precisa saber essa distância aqui, que eu vou chamar de R, tudo bem? R minúsculo. Então esse R minúsculo aqui representa a distância do Rio de Janeiro, da posição em que nós estamos aqui, até o eixo da Terra, o eixo de rotação. Então aqui, se você observar, nós temos um triângulo retângulo, ok? No qual este ângulo aqui é igual a esse, certo? Observando aí as relações de triângulo, certo? Você vai de ângulos, esse ângulo é semelhante a esse, é igual a esse. Então, vou desenhar aqui o triângulo, certo? Esse lado aqui é um Rzinho, esse lado aqui é um Rzão. E aqui nós temos um ângulo θ. Então, eu posso usar aí o cosseno, certo? Vamos lá. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente Rzinho sobre Rzão. Ok? O Rzão a gente sabe, esse valor aqui. O θ também sabemos, 22 graus e 53 minutos. Então, vou ter que esse Rzinho vai ser igual a Rzão vezes cosseno de θ, substituindo aqui o Rzão por esse valor e o θ por esse valor. Nós vamos ter que esse Rzinho vai ser igual a 5.870 km. Ok, então essa é a primeira descoberta que a gente fez aí. Então vou reservar esse valor aqui. Tudo bem? Esse Rzinho. Agora, de posse desse Rzinho, eu consigo fazer o cálculo da velocidade, certo? Da velocidade linear. Lembrando aí que a velocidade linear é igual a ômega, velocidade angular, né? Vezes o R. O R é o comprimento do círculo, o raio do círculo. O círculo, no caso, esse círculo aqui, que representa a longitude, a latitude do Rio de Janeiro. Tudo bem? Então, a velocidade linear vai ser igual a ômega. Ômega a gente sabe que é 2π sobre o período, multiplicado por R. Rzinho a gente sabe aqui, 5.870 quilômetros, né? Logo, o V, a velocidade linear, vai ser igual a 2π. O período são 24 horas, né? Mas a gente vai converter para segundo, então vai ser 24 horas vezes 3.600, né? A conversão aí de hora para segundo, você tem que multiplicar por 3.600 vezes 5.870. Então a velocidade linear, você fazendo o cálculo aqui, vai dar 1.537 km por hora, que é igual a 426 metros por segundo. Isso aqui, no caso, para a latitude aqui do Rio de Janeiro. Mas, se você quiser pesquisar aí na internet a latitude da sua cidade, do seu estado aí, fique à vontade. Certo? Agora, a aceleração centrípeta de uma pessoa que está aqui no Rio de Janeiro. A gente lembra aí, né? Aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R. V ao quadrado, esse valor, e R, esse valor. Então, vai ficar igual a 426 ao quadrado dividido por 5.870, transformo para metro, né, vezes 10 ao cubo. A aceleração centrípeta vai ser igual a 0,031 metros por segundo ao quadrado, né? Isso aí você pode... ele pede para você exprimir isso aí com a porcentagem, certo, da gravidade. Isso aqui representa quanto da gravidade. Se você fizer o cálculo aí,
que é bem simples, é só você pegar esse valor, aceleração da gravidade, aceleração centrípeta, desculpe, dividido pela gravidade, e multiplica por 100. 100%, isso aqui vai dar aproximadamente 0,32%, certo? Nem um valor irrisório perante a aceleração da gravidade, ok? Então aí isso aí responde aquele pessoal da Terra plana aí, né, que por que o ser humano não sai voando devido à aceleração centrípeta? Porque ela é irrisória perante a aceleração da gravidade, representa 0,32% da aceleração da gravidade, ok? Então, a segunda parte da questão, ele pede para você calcular a velocidade linear em relação à translação da Terra em torno do Sol, ok? Então, aí já é mais fácil, né? Porque a gente pode considerar a Terra como um ponto, então não é necessário você fazer toda essa análise aqui, porque a Terra está muito distante do Sol, então a gente pode considerar ela como um ponto que se locomove, todos os pontos dela se locomovem a uma mesma velocidade. Então aí você pode, lembrando aí do raio da órbita da Terra, eu vou chamar de raio da órbita da Terra de RT, certo? Você fizer uma pesquisa aí, esse RT aí, o raio da órbita da Terra, é de 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros, né? Então, aí você faz o cálculo da velocidade, usando a mesma fórmula que a gente usou aqui. V é igual a ômega-r. Consequentemente, o V vai ser igual a ômega, né, que é 2π, sobre o período de translação, que eu vou chamar de tesão T, vezes o raio aí da Terra, o raio da órbita, que é esse RT, né? Então esse V vai ficar igual a 2π multiplicado por 1,5, né? 1,5 vezes 10 a 8, dividido pelo período de translação da Terra, que são 365 dias aproximadamente. 365 vezes cada dia tem 24 horas, né? 24 horas, cada hora tem 3.600 segundos. Então, você fazendo essa conta aí, você vai chegar aqui e ver, vai ser igual a 29,9 quilômetros por segundo, ok? Aí, vamos reservar aqui o valor, né? Chegamos à velocidade, agora vamos calcular a aceleração, né? Aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é igual a mesma coisa, v ao quadrado sobre r, no caso r da Terra, r de translação, né? O raio da órbita. Olha, essa aceleração centrípeta vai ser igual a v ao quadrado, né? 29,9, a gente pode converter isso aqui para metro por segundo, né? Vai ficar 29.900, né? Metros por segundo ao quadrado, dividido por raio da Terra, 1,5 vezes 10 a oitava. Só que aí a gente vai multiplicar, para transformar isso aqui também para metro, vou ter que multiplicar por 10 a terceira, então 10 oitava com 10 a terceira, 10 elevado a 11. Logo, essa aceleração centrípeta, fazendo os cálculos aí, né, vai ser igual a 5,9 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Isso aí você pode ir fazendo a mesma coisa aqui, né? Pegar essa aceleração
Então, pegando essa aceleração centrípeta, dividindo por g e multiplicando por 100, você vai ter que isso aqui representa 0,06% da aceleração da gravidade, ok? Então também uma aceleração bem pequena em relação à aceleração da gravidade, tudo bem? Então aí nós temos a resposta da questão 19. Se te ajudou de alguma forma, eu peço que você avalie o vídeo. Desde já agradeço, até a próxima.